Dando sequência aqui, ao nosso tema é a Trindade, uma doutrina bíblica. Este é o 6º vídeo, nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. Ali no Evangelho de João, capítulo 14 e o capítulo 16 especificamente, muitos deduzem que aquele ajudador mencionado por Jesus, ou Consolador, se refere à terceira pessoa da Trindade, que seria o Espírito Santo. Então nós vamos analisar aqui alguns relatos paralelos dentro do mesmo contexto e do mesmo tempo, provando que não se trata de uma pessoa ou terceira pessoa da Trindade, mas sim do poder de Jeová que seria distribuído sobre os discípulos naqueles dias, ok? Um dos textos que nós vamos examinar é o texto de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Lucas, capítulo 24, versículo 49. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para melhorar a nossa visualização. Então está aí, ó. Lucas 24, 49 estão entre as últimas palavras de Jesus Cristo, que diz assim, ó: e saibam que enviarei sobre vocês o que foi prometido pelo meu Pai. Essa expressão, prometido pelo meu Pai, se você pegar qualquer Bíblia com referência cruzada, ela te manda para o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e o 15, 26, que fala do Consolador, como também de Joel 2, 28, né? Que seria o Espírito Santo que seria derramado. Geralmente as Bíblias com referência cruzada, quando você lê esse versículo, ele te manda ler esses textos, ou seja, está falando a mesma coisa, né? Então essa promessa aqui é o Espírito Santo, evidentemente. Aí o texto continua: vocês, porém, permaneçam na cidade até serem revestidos de Deus, né? No conceito trinitário, o Espírito Santo é Deus? Não. Até serem revestidos de poder vindo do alto. Alto é uma metonímia de Jeová. Então, até serem revestidos de poder vindo da parte de Jeová. Entenderam? Então, o que é aquele Consolador? Aquele Consolador é o poder que Jeová distribuiria da sua parte, né, evidentemente, sobre os discípulos, os fortalecendo para a comissão que foi dada por Jesus Cristo. Isso é muito claro. Então, nós vamos lá no livro de Atos, capítulo 1, o versículo 4 e 5, fala do mesmo relato, do mesmo evento, e mostra que esse Espírito é o poder de Jeová. O versículo 4 e 5, né? O 4 já está aqui no centro, dá para ver, né? Deixa eu tentar melhorar aqui a resolução. Olha, o versículo 4 diz assim, ó: enquanto estavam reunidos, Jesus ordenou, né? Não saiam de Jerusalém, mas continuem esperando o que o Pai prometeu, conforme eu lhes falei. Pois João realmente batizou com água, mas vocês serão batizados com Espírito Santo dentro de poucos dias. Este é aquele ajudador. Aí quando chega no versículo 8, olha como que a coisa esclarece de vez, ó. Mas quando o Espírito Santo vier sobre vocês, receberão poder e sereis minhas testemunhas, ou serão minhas testemunhas. Então fica muito claro que aquele ajudador, aquele consolador, mencionado ali no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, 15, 26, no 16 também menciona, né? Ali no versículo 13, se não me falha a memória, ele se referia ao Espírito Santo de Jeová como o poder da parte de Jeová que fortaleceria os discípulos. Basta nós juntarmos aqui o quebra-cabeça que fica fácil de entendermos isso, né? Não se tratava de uma terceira pessoa como muitos deduzem, né? Erroneamente, evidentemente. O próprio Jesus foi fortalecido com o Espírito Santo. Se ele era Deus, será que havia necessidade? Olha aqui, ó. Sobre Jesus, que era de Nazaré, como Deus o ungiu com Espírito Santo e poder. Perceba que a expressão Espírito Santo está associada com o poder da parte de Deus. Olha lá, que fortaleceu Jesus, né? Ó, e ele andou por toda a região, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus, ó, Jeová, estava com ele. Então, por meio do Espírito Santo, Jeová fortaleceu Jesus para que esse fizesse a sua vontade. Por meio do Espírito Santo, Jeová fortaleceu os discípulos de Jesus para que esses cumprissem as ordens dadas por Jesus. Então o relato deixa muito claro que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas o Espírito Santo é o poder da parte de Jeová, que emana de Jeová, e que Jeová, ele disponibiliza como ele bem entender sobre seus discípulos, assim como ele fez com Moisés, no vídeo anterior nós comentamos,
para que essas pessoas possam fazer plenamente a sua vontade, ok? Bom, esclarecido esse ponto, vamos analisar outros textos que deixam muito claro que o Espírito Santo não pode ser uma pessoa, né? Olha aqui, ó. Um dos relatos é esse aqui, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22. Diz assim, ó. Então, depois de dizer isso, está falando de Jesus, né? Soprou sobre eles, eles disse, recebam o Espírito Santo. Será que Jesus Cristo soprou Deus aqui? Soprou uma pessoa? É evidente que não. Nessa ocasião que ele estava reunido com os discípulos aqui, com os apóstolos especificamente, ele soprou sobre eles o quê? Poder recebido da parte do Pai. Ele não pode ter soprado uma pessoa. Isso é a coisa mais ilógica, né? Alguém acreditar que Jesus soprou uma pessoa, soprou Deus sobre os discípulos. Então fica muito claro, assim como os textos anteriores que nós acabamos de ler, que se trata do poder da parte de Jeová, o qual Jesus Cristo tinha, evidentemente, e ele distribuiu aos seus discípulos ali naquela ocasião, ok? Vamos ler aqui mais dois relatos que deixam muito claro que o Espírito Santo não é uma pessoa, não é? Vamos lá. Mateus capítulo 24, versículo 36, este é uma pedra no sapato dos trinitários. Por quê? Veja por quê. Aqui Jesus Cristo, na sua grande profecia sobre o fim do sistema de coisas, aqui especificamente ele está falando sobre o grande dia de Jeová, o dia e a hora marcada por Jeová para destruir o mundo de Satanás aqui na terra. Então ele diz assim, ó, a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe. Isso aqui, gente, isso aqui é uma exclusão, ninguém. Aí ele inclui, olha lá, no ninguém, nem os anjos do céu, que são os seres espirituais, né, poderosos, inteligentes, que estão ao lado de Jeová no céu, nem o Filho. Evidentemente que Jesus estava na terra, mas ele já esteve no céu também. Note que nesse ninguém aqui ele inclui nem os anjos e nem o Filho. Está vendo? E o Espírito Santo não aparece no contexto. Mas ele diz assim, ó, mas somente o Pai. Se o Espírito Santo é uma pessoa, por que ele não foi mencionado por Jesus Cristo aqui neste relato? Como que não sabe, né? Que não sabe o dia e a hora do fim, entendeu? A respeito daquele dia, ó. Por que o Espírito Santo não foi mencionado como não sabendo o dia e a hora do fim, ou sabendo, mas somente o Pai? Por que Jesus mencionou anjos no contexto, e mas não mencionou o Espírito Santo? Será que os anjos são mais importantes do que a pessoa do Espírito Santo? Então, isso é uma pedra no sapato dos trinitários, né? Outra pedra no sapato dos trinitários está aqui em Lucas, capítulo 10, versículo 22. 10, 22. Diz assim, ó. Deixa eu posicionar aqui, ó. Olha o que Jesus disse aqui, ó. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém sabe quem o Filho é, exceto o Pai. E ninguém sabe exatamente quem o Pai é, exceto o Filho. Então, nós temos aqui duas exclusões. Ninguém aqui e ninguém aqui, que você viu. E temos duas exceções, olha, exceto aqui, exceto aqui. Veja que o Espírito Santo não é mencionado no contexto. O Pai é conhecido apenas pelo Filho, e o Filho é conhecido apenas pelo Pai, como vocês puderam notar no texto. Se o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo não conhece o Pai e o Filho? Então, se ele existe como pessoa e Jesus não inseriu ele aqui como conhece ou não, então Jesus Cristo mentiu. Será que o Espírito Santo não conhece o Pai e o Filho? Se eles são coeternos, né? Como se prega na Trindade? Então, por que Jesus não mencionou o Espírito Santo no contexto? Evidentemente, porque o Espírito Santo não é uma pessoa, pois se ele menciona o Espírito Santo no contexto, ele deveria mencionar que o Espírito Santo conhece ou não o Pai e o Filho, ou vice-versa, ou é conhecido também pelos dois, mas não foi mencionado no contexto. Então, este texto é uma pedra no sapato dos trinitários, né? Porque nós temos aqui duas exclusões e temos duas exceções no texto, onde apenas o Pai e o Filho aparecem como um conhecendo o outro, mas o Espírito Santo não é nem conhecido e também não conhece nenhum dos dois. Então fica muito claro que o Espírito Santo não é uma pessoa. Além desses relatos, há muitos outros que mostram que o Espírito Santo não foi mencionado, né? Por exemplo, 1 Timóteo 5, 21, João 17, 3, Apocalipse 7, 9 e 10, Apocalipse 14, 1. Esses e muitos outros relatos, o Espírito Santo não foi mencionado como alguém, assim como Jesus e Jeová foram mencionados,
como necessários para a salvação. Então fica muito claro que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas o poder de Jeová, o poder que emana de Jeová, que Jeová usa, distribui, como ele achar necessário para cumprir a sua vontade. Espero que esse vídeo sirva de ajuda para todos vocês também. Que Jeová abençoe a todos.